E hoje nós vamos falar sobre como viver o melhor de Deus. Às vezes a gente deixa de viver o melhor de Deus. Por quê? Porque falta entendimento. Porque nós não meditamos nas coisas que Deus nos ensina para que a gente possa viver o melhor de Deus. Se é uma pessoa que precisa aprender hoje aqui, sou eu. Eu sou o primeiro. Nós vamos falar sobre paciência. Muita gente pode falar: ei, pastor, não tenho paciência não. Paciência não é comigo. Eu sou pavio curto. Só que eu e você vamos entender que a paciência é um dom do Espírito Santo. Olha só o que fala lá em... E a paciência é fundamental para que nós possamos viver o melhor de Deus. Se nós não tivermos paciência com o tratar de Deus comigo e com você, nós perdemos muita coisa. Lá em Gálatas no capítulo 5, do versículo 22 ao 23, deixa eu tomar uma água aqui que eu estou em casa, né, irmãos? Você está em casa? Você está na casa do Pai? Às vezes a gente vai num lugar que é tudo cheio de formalidade e a pessoa sai vazia, do mesmo jeito. Eu me sinto na casa do Pai aqui. Esse pastor é cheio de história, usa umas jaquetas, eu uso mesmo. É o meu jeito, né, pastor Juninho? Cada um tem um jeito, né? Cada um tem um jeito de ser. E é o que tem para hoje. Mas vamos ler aqui, ó. Mas o fruto do Espírito é o amor. Olha só o que a gente pode ter: o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Tudo isso é fruto que eu e você temos já recebido. Por quê? Porque quando eu e você nós fomos salvos, nós fomos selados com o Espírito Santo. Então todos esses frutos que é dom do Espírito Santo, nós temos direito de receber. Ah, pastor, eu não tenho como mudar. A minha personalidade é assim, eu não tenho paciência. No trânsito, se eu andar armado, acho que eu mato algum. Eu não tenho paciência com a minha esposa, com o meu marido, com meus filhos. Eu não tenho paciência nos meus relacionamentos seculares, no meu trabalho. Eu sou uma pessoa explosiva. E às vezes a gente não tem paciência. Esse é o tipo de pessoa que não tem paciência quase zero, né? Mas às vezes a gente pensa que tem paciência e no tratar de Deus a gente não tem paciência. Por quê? Porque a gente acha que está demorando muito. Não pode ser assim, do jeito que Deus está fazendo. E a paciência é um fruto do Espírito. Só existe uma forma: você buscar através do Espírito Santo. Pai, muda o meu jeito de ser. Eu preciso ter paciência. Eu preciso não ser inflamado pelas coisas que acontecem. Eu tomo uma decisão precipitada e sempre erro. Olha o que acontece quando nós não temos paciência. Em Salmos, no capítulo 37, versículo 7, diz assim: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Como que eu vou descansar no Senhor? Difícil, pastor. Difícil ter paciência. Passou um dia, passou 2 dias, passou uma semana, não está dando mais para aguardar. Deus, é agora, não dá mais. É dessa forma que eu ajo, às vezes, e nós agimos. Mas a Bíblia está nos ensinando que nós temos que descansar e aguardar por Ele com paciência. Deus está nos ensinando. Ah, mas eu não consigo. É fruto do Espírito. Se eu e você começarmos a buscar esse fruto do Espírito, você vai ver como você vai mudar e você vai começar a ter paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros. Aí você vê, poxa, mas aquilo que eu quero, Deus, Senhor, meu Pai, tal pessoa tem, olha lá, ela mostra no Instagram, mostra no Facebook, ela tem e eu não tenho. Por que não acontece para mim? Esse sonho que eu tenho tanto, as pessoas conseguem e eu estou aqui ainda esperando a bênção do Senhor. Por que isso? Mas Ele está falando: não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. A maioria das pessoas não decidem esperar, querem que Deus haja no tempo delas. Esse é o meu tempo. O meu tempo não é o tempo de Deus. Difícil entender isso, né? Porque você fala assim: eu vou segurar
olha, eu vou segurar com paciência aqui um mês. Aí passa um ano, aí passa 2 anos, e você acha que não vai acontecer. Mas é uma atitude, a paciência é uma vontade de esperar. Uau, eu tenho que despertar essa vontade de esperar. Não, pastor, que geração é essa? Nós não temos tempo para esperar. Você vai no McDonald's, se demora mais de 5 minutos, você já fica bravo. Se o Wi-Fi não corresponde, não é rápido. E outra, agora nós estamos entrando na geração do 5G. O 5G, irmãos, não vai ter delay. Pensa, eu falo aqui com o pastor Aparício, eu não tenho delay, porque é pouco, mas tem uma distância. Se ele for lá, no fundo, fala, pastor Aparício, tem uma distância para chegar ao som. Com 5G, não vai ter delay. Você consegue entender isso? Uma pessoa vai poder fazer uma cirurgia, um médico lá da Alemanha faz uma cirurgia do coração numa pessoa aqui no Brasil. E não tem delay. Não, o que é delay? Não tem atraso. Então você vê como é que está chegando. Imagine como é que vai ser. A gente não tem paciência para nada. Você quer coisa que aconteça. E às vezes é uma área da nossa vida que a gente não dá muita atenção. Eu não sou paciente, as coisas não acontecem. Era para ter acontecido. Então eu vou pela minha cabeça. Vou fazer do jeito que eu penso. E as nossas decisões precipitadas são guiadas por sentimentos. Porque você começa a analisar a situação, você fala, não, já era para ter acontecido. Eu não vou esperar um sinal de Deus, eu não vou esperar que Deus fale comigo, eu não vou esperar que o Espírito Santo me dirija. Olha, quer saber? Já esperei demais, eu não tenho mais paciência, e eu vou tomar essa atitude. Pensa num cara que quebrou a cara, porque tomou uma atitude precipitada, que não teve paciência. E paga o preço, durante muito tempo. Ainda paga o preço. Ainda eu pago o preço. Por decisões precipitadas. Por quê? Por sentimentos. Eu vou fazer isso porque tá vendo aquele, eu também vou fazer. Então eu não posso ficar por baixo, eu tenho que fazer. Está ressentido, foi rejeitado. Eu vou fazer, vou tomar uma atitude, mete os pés pelas mãos. Tem um relacionamento que vai lá no futuro, o arrependimento vai ser grande. Faz um negócio que lá no futuro você vai pagar essa dívida durante muito tempo. Por quê? Guiados pelos sentimentos, que no final nos traz destruições de sonhos. Então a gente não deixa de viver muitas coisas porque nós não temos paciência para o tratar de Deus na minha e na sua vida. Tem paciência. Esse é uma questão do ser humano, a falta de paciência, falta de esperar em Deus. Aí você vê, por exemplo, um exemplo, Davi. Davi tinha muitos defeitos. Infanticida, matou criança. Você consegue imaginar a cena de Davi matando criança? Difícil. Matou muita gente, matou mulheres. Matou muitos homens. As mãos de Davi eram manchadas de sangue. Mas ele tinha uma coisa, ele buscava sempre a presença do Espírito Santo. Ele não queria que nunca Deus se apartasse dele. Que nunca o Espírito Santo se apartasse dele. E ele, sempre o que ele fazia, ele pedia a direção de Deus. Ele ia para as batalhas. Quantas batalhas Davi foi e venceu? Foram muitas. Então ele podia ir e fazer, eu vou para a minha cabeça, eu vou fazer uma estratégia aqui, e nós vamos atacar pelo flanco direito, e nós vamos vencer. Não, todas as vezes ele consultava a Deus. 1 Crônicas, capítulo 14, do 10 a 16, diz assim, Davi perguntou a Deus, devo atacar os filisteus? Tu os encontrarás, e Deus falando, tu os entregarás nas minhas mãos? E o Senhor lhe respondeu, vá. Você vai falar assim, mas pastor, como é que eu vou ouvir a voz de Deus? Nós vamos falar sobre isso. E Deus respondeu para Davi, no coração dele, porque ele tinha uma intimidade, ele sabia quando era Deus falando com ele. Ele sabia que não era o pensamento, vozes que ele ouvia. E Deus falou, vá, eu os entregarei nas tuas mãos. Então Davi e seus soldados foram a Baal Perazim, e Davi os derrotou e disse, assim como as águas de uma enchente causam destruição, pelas minhas mãos Deus destruiu os meus inimigos, e aquele lugar passou a ser chamado Baal Perazim. Ótimo, primeira batalha, consultou a Deus, Deus deu aval, pode ir. Segunda, como os filisteus haviam abandonado seus ídolos ali, Davi ordenou que fossem queimados. Os filisteus voltaram a atacar o vale. De novo Davi consultou a Deus.
Não fazia nada sem consultar Deus. Já tinha vencido uma vez, podia ir. Não. De novo consultou a Deus, que lhe respondeu: não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque-os em frente das amoreiras. Detalhe, você vai ficar esperando. Vai ficar com o seu exército esperando. Só no meu sinal que você vai atacar. É só quando Deus falar com você que você vai fazer as coisas, que você vai realizar. Assim que você ouvir o som dos pássaros por cima das amoreiras, saia para o combate, pois este é o sinal. Paciência para esperar o sinal de Deus. Paciência para aguardar o que Deus está falando para você. Não, vamos atacar, vamos, que esperar nas árvores, que esperar em amoreira. Vamos ficar esperando o vento. Ouvir o som dos pássaros por cima das amoreiras, saia para isso. Quando você ouviu os pássaros, olha que sinal. E se não viesse o pássaro, ia ficar lá. Mas Davi cria em Deus, ele sabia que o som dos pássaros ia acontecer da forma como Deus tinha falado. Por cima, e saia para combate, pois esse é o sinal de que Deus saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. E Davi fez como Deus lhe tinha ordenado. Será que a gente faz como Deus nos ordena? Ah, não, eu acho que esse plano de Deus aí, não, o meu vai dar certo. Acho que o meu vai dar certo. Porque às vezes a coisa para nós precisa ser realizada naquela hora. Parece que você está na beira de um abismo. Deus, a resposta tem que ser agora. Paciência. Deus controla até o abismo. Se você cair, Ele está segurando você, Ele está do outro lado do abismo, Ele está em todos os lugares. Importante a confiança em Deus. E eles derrotaram o exército filisteu por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. Será que você tem problema de paciência? Será que você consegue mudar? Esse mundo que nós estamos vivendo, diante de tantos problemas, e a gente fica acompanhando, eu pelo menos acompanho a prefeitura, o número de leitos, como é que está o percentual. E já faz quase 1 ano e meio que nós estamos nessa balada aí. Entra no grupo de pastores, irmãos, muitos pastores partiram para a eternidade. E você fica pensando, até quando? Espera no Senhor, tenha paciência. Não adianta, gente, o que a gente vai fazer? Você vai se rebelar, vai começar a murmurar, paciência e esperar o que Deus tem para você. Que Ele tem um plano na sua vida. Precisamos reconhecer que Deus sabe tudo sobre nós. E Ele quer o melhor para nós. Então o plano dele é sempre melhor. Não, mas não está parecendo que o plano de Deus é melhor. O meu é melhor, mas o plano dele é melhor. Aquela pessoa é melhor, aquele negócio é melhor, mas Deus fala, não vai. Mas Deus está aqui, ó. 1 mais 1 é 2, está aqui as contas, nós fizemos as contas, vai dar um dinheiro. Eu já quebrei muita cara, irmão. Pensei que ia ganhar. Você perde tudo, porque não é dirigido por Deus. Precisamos reconhecer que Ele sabe tudo sobre nós. Salmo 40, versículo 1 diz assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Você crê que Deus ouve o seu grito de socorro? E a sua esperança pode estar nele. Atos capítulo 1, versículo 4. Certa ocasião, enquanto comiam eles, deu-lhes uma ordem. Jesus disse aos discípulos, e a mais pessoas que estavam com os discípulos, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Vocês ficam aí até o Espírito Santo vir e falar com vocês. Não faz nada. Vocês ficam aí, esperem o Espírito Santo vir sobre vocês, e vocês só vão começar a atuar depois que o Espírito Santo vier sobre vocês. E é assim que nós temos que ser. Você quer continuar fracassando? Você quer continuar dando com os burros na água, como diz o outro? Fazendo bobagens que você se arrepende? Fala, por que eu fiz isso? Nós cometemos muitos erros, mas Deus está nos ensinando aqui que a gente pode ter uma bússola, pode ter algo que não vai nos guiar para a gente não fazer mais burrada. Ter paciência e esperar o que Deus vai falar conosco. Tudo bem, pastor Ciro, beleza? Temos que ter paciência. Mas quais os requisitos? O que eu preciso ter para ter paciência? Primeiro, ter fé em Deus.
Saber que Ele irá suprir todas as minhas necessidades. Mas eu estou esperando aqui, a coisa vai estourar, eu não posso ficar esperando. Saber que Ele vai suprir todas as suas necessidades e o plano dele é o melhor. Primeiro requisito, ter fé. Segundo, ter uma atitude de obediência, obedecer a Deus. Sim, Pai, como Davi, vou fazer como o Senhor falou. Vou ficar nas árvores, vou esperar os pássaros passarem. Discernimento do tempo de Deus. Como que eu vou saber qual que é o tempo de Deus? O meu tempo é o Cronos. O tempo de Deus é o Kairos, é diferente. Um dia para Deus são como 1000 dias, e 1000 dias são como um dia. Nós precisamos entender que não adianta a gente ficar nervosinho e achar que o tempo está passando e não está acontecendo nada. Nós temos que ter obediência e discernimento do tempo de Deus. O Espírito Santo virá e nos mostrará quando. Como? Você começa a buscar. Sabe aquele negócio que você vai fazer e você não tem paz no coração, mas aparentemente é tudo certo. Você não sente paz. É o Espírito Santo dirigindo. E você, nós temos o livre-arbítrio e temos que pedir a Deus: Pai, eu quero que o Senhor se envolva e dirija-me nesse projeto, nesse plano que eu tenho. Se não for a tua vontade, não deixa eu ficar em paz. Já aconteceu com você que você foi fazer alguma coisa e não sentiu paz? O Espírito Santo falando com você. Então, a gente fala, vamos fazer só para ver o que vai dar. O resultado é um desastre. Amar a Deus. Se eu amo a Deus, eu serei paciente. Outro requisito, ter coragem, que não é fácil, tem que ter coragem. Como é que eu posso ficar... Eu preciso ter rendimentos, eu preciso fazer uns negócios. Como é que eu vou ter... Se aparecer uma oportunidade para mim, por que eu não vou fazer? Mas você tem que ter coragem de confiar em Deus. Salmos 32, versículo 8 diz assim: eu o instruirei. Deus vai nos ensinar. E o ensinarei no caminho que você deve seguir. E o aconselharei e cuidarei de você. Ah, pastor, mas às vezes eu não ouço nada. Experimenta começar a dar voz para o Espírito Santo. Começa a buscar a Deus. Porque a gente não dá nenhum espaço para Deus, irmão. A gente acha que a nossa mente é muito esperta, que a gente é muito... Nossa, a gente vai, faz e acontece. E do jeito que eu pensei, que eu armei na minha cabeça, está resolvido. Mas Deus sabe o futuro. Uma pessoa pode ser muito boa. Você fala, não, aquela pessoa ali, tranquilo, aquela pessoa eu sei que vai ver o final. Eu já fui enganado. Entrei num negócio uma vez e parecia que era uma coisa tão... Depois eu fui descobrir que o cara era um vigarista. Mas não foi só eu que caí, caiu muita gente. Mas por quê? Porque você vai pelo seu entendimento, porque você vê, a pessoa mostra para você. Era um equipamento que eu falei, isso aqui vai revolucionar, transforma gás carbônico em oxigênio e os resíduos. E eu entrei e falei, puxa, é isso aí mesmo. E você pode usar nos escapamentos dos carros. E pô, que revolução. Foi um irmão, só faltou pôr aquele narizinho de palhaço, né? E você investe no projeto, mas não pedia direção de Deus. Até hoje, fiquei a ver navios. E a pessoa está aí. E eles fazem um negócio tão bem armado que você não tem nem como reivindicar. A paciência é fundamental para os relacionamentos. Se a gente não tem paciência, você não consegue se relacionar com ninguém. Se eu não tiver paciência com os músicos aqui, tiver paciência com o Carlinhos, que eu tenho pra caramba. O Carlinhos que tem comigo, viu? Ele tem paciência comigo, graças a Deus. Não sei até quando. Mas eu vejo ele de vez em quando olhando para o céu e falando, Jesus amado, cuida de nós, dá paciência. Né, Carlinhos? Mas eu já sei, falei, nossa, eu vou te ficar tranquilo. Porque, irmãos, ninguém é perfeito. Todo mundo tem seus defeitos. Todo mundo tem seus defeitos. Quanto mais você se aproxima, mais tem atrito. Qualquer relacionamento. Aí você vai vendo os defeitos. A pessoa parece tão boa, mas você pisa num calinho ali e opa, a pessoa já reage de uma forma violenta que você fala, puxa vida. Então você tem que ter paciência. Porque pode ser um momento da pessoa, no outro dia, ela está bem, aí você perdoa. Paciência. Sem paciência não tem. A gente vai viver sozinho nessa terra. E o tempo é importante.
esse período que Deus trabalha com a gente. Tudo é tempo. Tudo é tempo. O jogador de futebol começa a jogar, ele pode até jogar bem uma pelada, mas se ele quiser chegar no nível, ele tem que fazer um tempo de treinamento básico, os passes. Eu vi o Zico terminava o treino, ele ficava treinando falta. 1h30, 2 horas, colocava uma camisa no ângulo lá e pá. Todo mundo ia embora cansado. Mas é o tempo. Aí passou o tempo. Michael Jordan foi um dos maiores jogadores de basquete. E quando ele começou a jogar basquete, o instrutor dele falou: você nunca vai ser um jogador de basquete. Michael Jordan. E a gente recebe esses reveses, recebe a rejeição. E deixa de esperar em Deus. Mas Michael Jordan, ele foi perseverante. Ele conta que ele ficava treinando, ele e as baratas no ginásio. As baratas passavam. Ele lá sozinho. 1.000 arremessos, 2.000 arremessos, 5.000 arremessos. Sozinho. Um frio lá fora, nevando, e ele arremessando. Mas quem foi Michael Jordan? Eu estou falando em relação ao tempo. E a vontade de Deus para nós é que nós sigamos a vontade dEle. Ele tem um projeto para a minha vida, Ele tem uma vontade que é para mim e para você. E é perfeita e agradável. Você crê que o plano de Deus é o perfeito para você? Em todas as suas áreas. Então o plano dele é perfeito. Mas não está acontecendo do jeito que eu quero, pastor. Está tudo. Como que pode? Já faz 4 anos, eu não vejo nada, não tem nada, eu estou no limbo. Não acontece nada comigo. É o tempo dele. Quando não é no tempo dele, as coisas não se encaixam, irmãos, as coisas não vão para frente. Quando o pastor Ciro e o pastor Zaide chegaram aqui em Limeira, nós chegamos, eu era pequenininho, tinha 7 anos. Chegamos aqui, eu não lembro nada disso porque só brincava naquela época. Mas imagine você chegar numa igreja e como pastor novo e ninguém te cumprimenta. Só uma senhora que faleceu, só uma senhora que cumprimentou. Seja bem-vindo, pastor. O resto foi tudo embora, viraram as costas. Segundo culto, mesma coisa. O coral, a banda, era um ninho de cobra, irmão. Era só fofoca. Tinha um pessoal que conspirava contra os meus pais, se reuniam para conspirar, porque queriam tirar fora meus pais. Acabou de chegar. Se eu não tivesse paciência, eu vou embora daqui de Limeira. Esse povo aí, não quer nem saber. Mas se chegar numa igreja, ninguém te cumprimenta, ninguém recebe. Um lugar que você não é recebido, você não volta mais. E foram alguns meses, eu não sei quanto tempo foi, até que as pessoas começaram a se aproximar. Mas se não fosse a paciência, não teria esse ministério maravilhoso. Eu também passei por isso, irmãos. Eu confesso que foi de Deus. Porque, até comentei com os pastores, o processo que eu passei para ser pastor aqui da igreja, que era uma coisa muito improvável. Tive que ter paciência, eu passei por julgamentos. Eu fiquei esperando em salas por 5 horas. Eu fui xingado na minha moral. E as pessoas estava claro que eu não fazia parte do plano. Eu não tinha nada a ver, já estava tudo esquematizado. Só que eram pessoas de alto escalão no estado. E um dia que eles foram em casa, tudo já certo, só iam comunicar minha mãe. E minha mãe, uma palavra de profeta. Ela falou: cadê minha carta de nomeação? O pastor Mário falou: o que você quer, Osaide? Eu falei: eu quero ser pastor titular. Por quê? Porque a pessoa escondeu a carta de nomeação na gaveta 1 ano e meio, para que minha mãe não fosse mais pastora. E não tinha condição nenhuma, eu também não tinha pretensão nenhuma. Ela falou: eu quero que eu seja pastora titular e meu filho vai ser o auxiliar. O pastor Mário olhou para mim: você fala? Porque eu estava quieto o tempo todo. Eu falei, perguntou minha idade. Como é que você vai entregar uma igreja dessa aqui para uma pessoa que nunca foi pastor? E passou por tudo isso. Então eu ia lá para o conselho estadual, que hoje, você vê como Deus muda as coisas. Hoje o presidente estadual é um grande amigo. Uma bênção. Cuida de mim como um filho. Leva para outros lugares. Deus muda, você tem que ter paciência. Mas o que estava na época era contra mim total. Queria pôr o genro dele aqui como pastor. Mas Deus me deu paciência, porque eu podia chutar o balde. Eu falei: eu sair desse conselho aqui, não quero saber de igreja. Por que eu vou passar por isso? Mas Deus me deu paciência. Passamos por tantas coisas.
Não foram só essas afrontas, foram muitas afrontas. E quando você tem paciência, você passa pelo processo, você vence, Deus vai te dar uma vitória tão retumbante, muito mais do que você espera. E eu, na minha cabeça, eu achei que todo mundo ia embora da igreja, irmãos. Mas a gente vê um dia de pandemia, uma igreja dessa aqui lotada. Muitas pessoas assistindo pela internet. Olha que tem 388 pessoas no YouTube. Deixe seu like lá, só tem 18 likes. Nós vivemos um momento de internet, né, irmão? Então você tem que ter paciência. 86 pessoas no Facebook. Compartilhe, deixe seu like, você nos ajuda. Deixe seu comentário, pedido de oração. Nós vamos ter uma equipe aqui em breve. Nós já compramos computadores. Seus pedidos de oração vão ser atendidos instantaneamente. Nós vamos compartilhar, vai ter uma equipe de jovens que vai interagir com as pessoas pela internet. Tem muita gente que não vem na igreja. Nós estamos vivendo uma impossibilidade, muita gente que não pode vir na igreja. Então é uma igreja à parte. E Deus foi dando esse ministério, eu não sei explicar. Hoje nós já alcançamos mais de 100 milhões de pessoas aqui, a nossa igreja, no mundo. Quando que eu ia pensar num negócio desse? Quando que eu ia pensar que Deus ia trabalhar comigo? Eu precisava da minha mãe. Falei, mas se minha mãe estiver comigo, está na minha retaguarda, vai me dar apoio e o povo vai estar junto. Mas aí minha mãe não pôde mais vir na igreja. Minha mãe vai fazer 88 anos. E ela está muito lúcida, está muito bem. Deus tem dado vida, e é o que eu peço a Deus, para que Deus dê vida para ela. E já pegando o gancho do Dia das Mães, você entendeu sobre a paciência, né, querido? Você vai levar com você? Eu preciso ter paciência. Não viva do jeito que você vive, não. Agoniado só traz problemas para você. Tenha paciência, espere em Deus. Frutos do Espírito.